Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos um excelente domingo com a paz de Jesus. É com muito carinho que estamos aqui, reservando esses minutinhos do nosso dia para elevar o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, com o propósito da gente aprender, da gente cultivar o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo e também de Jesus na nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos, que a nossa reflexão deste domingo possa ser muito proveitosa para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre uma passagem, sobre um tema que nos convida muito a nos manter atentos, sobretudo durante o nosso trabalho mediúnico, durante o nosso trabalho dentro de um grupo espírita também, ou durante a nossa vida, nas mensagens que a gente recebe. Então vejamos que é uma passagem muito especial e que eu vou convidar a todos a gente refletir ela parte a parte. Por isso eu vou convidar a todos para a gente ir lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, para juntos refletir a passagem Os Falsos Profetas da Erraticidade. E bom, quando a gente lê esse trecho, esse título da passagem, Os Falsos Profetas da Erraticidade, por vezes a gente pode se questionar sobre o que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos elucidar, vem nos esclarecer. Então vamos primeiro que o primeiro passo para a nossa reflexão é compreender cada parte deste título, porque aí sim nós compreendemos melhor o fundo da passagem de hoje. Então, quando o Evangelho vem e titula assim, Os Falsos Profetas da Erraticidade, o primeiro ponto que a gente tem que buscar é compreender o que são os profetas. Porque compreendendo o que é ser um profeta, nós conseguimos ter um olhar mais claro sobre o que são, então, os falsos profetas. E bom, para a gente entender o que é ser um profeta, a gente vai ter o apoio lá do Livro dos Espíritos, uma grande obra também que muito nos auxilia nos nossos esclarecimentos. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai realizar uma pergunta lá na questão 624, que os bons espíritos vão responder o seguinte: olha, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, nesta questão lá do Livro dos Espíritos, é bem claro para a gente porque a espiritualidade amiga já nos esclarece. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. E a gente o reconhece não só pelas suas palavras, mas sobretudo pelos seus atos. E Miramês, um grande amigo espiritual Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, volume 13, ele vai fazer um comentário sobre essa questão do Livro dos Espíritos. E o Miramês vem e nos diz: o verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade e, por vezes, ela lhe custa a própria vida física, como sucedeu ao divino amigo Jesus. É fácil de se reconhecer um homem de bem pela sua vida, que ajuda outras vidas. É ele o homem que ama em todos os seus passos e ele prega e vive o amor. Miramês vem comentando esta questão do Livro dos Espíritos, nos esclarecendo ainda mais que o verdadeiro profeta, ele tem um caráter de nobreza, mas não uma nobreza material. É uma nobreza de Deus.
uma autoridade moral muito grande. Então, provavelmente, a gente vê nele as grandes virtudes exaltadas: a humildade, a beneficência, a caridade, o amor ao próximo. Porque, olha só, Miramês diz: a gente reconhece esse profeta, esse homem de bem, pela sua vida e como ele sempre ajuda outras vidas. Então a gente pode colocar que uma das grandes características de um profeta é viver em amor, é viver em caridade, é manter-se sempre humilde. Então a gente sempre se lembra de quem? Jesus, o nosso grande guia, o nosso modelo de toda a nossa humanidade. Vejamos Jesus. Quanto amor, quanta paciência, quanta humildade para com todos nós. Agora que a gente já compreendeu um pouco mais o que é ser um profeta, então a gente consegue compreender que ser um falso profeta é todo aquele que caminha de forma contrária a essas virtudes. É todo aquele que aparenta ter uma pureza que ainda não se tem em seu coração. É todo aquele que aparenta ter uma superioridade moral, mas que não tem isso em seu coração, ainda não vive isso. Que aparenta ser humilde, que aparenta ter amor, mas o teu coração está cheio de espinhos. O falso profeta é aquele que usa de uma aparência de pureza, sendo que o teu coração ainda não vive as virtudes, os sentimentos nobres e o amor. O amor em teu mais alto nível. Então, agora que a gente já compreendeu o que é ser um falso profeta, olha que interessante porque que o título diz assim: os falsos profetas da erraticidade. Então vejamos que o que são os falsos profetas da erraticidade. Falta agora para a gente compreender o que é esse termo erraticidade. Vejamos que de forma ampla aqui a gente pode compreender a erraticidade como um estado do nosso espírito fora da matéria. É o estado do nosso espírito quando a gente não está reencarnado em uma matéria. Quando nós estamos aqui, na vida física, na vida material, a gente está no estado de reencarnados, de encarnados na matéria. Quando a gente sai desse estado, quando a gente desencarna, volta lá para a nossa vida espiritual, nós dizemos que estamos no estado da erraticidade. Ou seja, estamos no estado aguardando, estamos no intervalo, aguardando a próxima existência na matéria. Como se fosse é um estado, não é um lugar que a gente fica. É um estado do nosso espírito, como se a gente estivesse na vida espiritual, estado da erraticidade. Então, agora, de forma geral, já que compreendemos cada parte do título da nossa passagem de hoje, a gente compreende que que a nossa passagem do Evangelho, ela vem com fundo aí para nos falar sobre os espíritos que fingem ser evoluídos, que fingem ser grandes profetas. Espíritos que estão lá no estado da erraticidade, na vida espiritual, e fingem ser grandes profetas. E aí entra uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar aqui. Vejamos que na vida material nós temos constantemente contato com diferentes personalidades, formas de pensar, com diferentes tendências, diferentes condutas. Haverá aqueles que terão um coração mais enobrecido, que vão ali se dedicar mais à caridade, ao caminho do bem, como também aqui nós podemos nos encontrar com aqueles corações que estão mais voltados aos vícios morais, às más tendências, que gostam de cultivar a discórdia. Então, da mesma forma que aqui na matéria a gente encontra com diversas tendências morais, com diversas formas de pensar, na vida espiritual, no estado da erraticidade, isso também se dá. Lá também existem espíritos com diferentes formas de pensar, com diferentes tendências, com diferentes níveis de moralidades, de desejos.
assim como é aqui na Terra, existe também lá no estado da erraticidade. Isso é importantíssimo a gente pontuar, porque vejamos bem, um coração aqui na Terra que gosta muito de mentir, que se compraz em causar discórdia, que gosta de enganar, que sente ainda prazer em ver o outro se dar mal, em ver o outro cair, em semear o mal ali no meio, uma pessoa, uma alma encarnada que ainda nutre esses desejos, provavelmente, quando essa alma desencarnar, entrar na vida espiritual, no estado da erraticidade, se ela não se reformar e não abrir o teu coração para o caminho do bem, para Jesus, provavelmente ela continuará levando esses desejos, essa conduta. Esse desejo de gostar de mentir, de causar a discórdia, de manipular, de enganar, de ver o outro sofrer. Porque é um estado moral dela, é o estado do coração. Então, se ela não se reforma, lá ela mantém isso. E é nesse ponto que muitas vezes nós vemos os falsos profetas aparecerem. E agora que a gente compreendeu isso, a gente consegue entrar no ponto-chave da nossa reflexão, à luz e sendo bem fiéis à nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos que os falsos profetas são espíritos que fingem ter uma superioridade que não tem. E o Evangelho vem e destaca que são espíritos orgulhosos, espíritos ignorantes e espíritos mentirosos que gostam de mentir, que gostam de enganar as pessoas, de manipular. Então esses espíritos, eles se comunicam com ou através do instrumento mediúnico, através de um médium, fingindo ser algo que não são, fingindo uma superioridade moral que eles não têm, fingindo uma pureza que eles ainda não usufruem, através da comunicação mediúnica. Então, os falsos profetas, eles vão aparecer através das comunicações mediúnicas muitas vezes, porque eles vão aparentar algo que eles não têm, dentro de um grupo ou pode ser também somente com um médium. Então, para a gente entender melhor, esses falsos profetas, esses espíritos que se passam como falsos profetas, eles são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Nosso evangelho coloca que são espíritos altamente orgulhosos, altamente manipulativos e altamente mentirosos. E eles são inteligentíssimos. E o que eles fazem por vezes? Não significa que isso é em todos os casos. Cada caso é um caso. Mas por vezes eles ficam ali na espreita, observando aquele grupo, observando aquele médium, caminha junto com eles por um tempo, observa as fraquezas daquele grupo, observa as fraquezas dos corações dos médiuns, e isso é importante a gente ressaltar, porque o médium não é sinônimo de perfeição moral. Todo médium que se coloca a servir no caminho do bem, ele também tem as suas fraquezas morais para serem trabalhadas e aperfeiçoadas. Então, muitos desses espíritos orgulhosos, mentirosos, malfazejos ficam ali, observando, apenas observando, analisando, estudando, gente, aquele grupo, aqueles médios, vendo aonde vai ter a melhor abertura para eles agirem. E aí entra aquela questão que a gente sempre compartilha que Jesus nos diz: orai e vigiai. Nós, dentro de um serviço voltado a Jesus, nós, dentro de um serviço, num grupo espírita, orai e vigiai sempre. Elevai o nosso coração a Jesus, trabalhemos as nossas fragilidades morais, para não abrir campo para essa categoria de espírito. Mas, vejamos só, eles observam as fraquezas, observam aquele grupo e eles vão, de pouquinho a pouquinho, se aproximando para criar afinidade ali.
Então, às vezes, um coração muito orgulhoso ali dentro daquele grupo, ele vai se aproximar nesse sentido. Outro que gosta muito da vaidade, de exaltar o ego, eles vão ali amaciar aquele ego, criando afinidade, vendo a melhor forma e a melhor abertura para eles agirem. E por vezes, quando eles conseguem se comunicar ali, passar uma mensagem através de um instrumento mediúnico, através de um médium, por vezes o nosso evangelho ressalta isso. Olha só, que eles irão passar mensagens de cunho bizarro, que eles irão passar mensagens por vezes que vão totalmente na via contrária da caridade e do amor. Então, são mensagens, são comunicações que eles vêm e trazem de cunho extremamente pueril, egoísta, orgulhoso. Mensagens que são contrárias a todos os ensinos do Cristo, à lei de amor de Deus, ao amar ao próximo, ao respeito ao próximo. Muitas vezes eles solicitam comportamentos, solicitam condutas ali daquele grupo ou daquele médium que é totalmente baseado nas baixas paixões, que não tem nada de fundo moral elevado para com Deus. Olha aí esse ponto interessante que a gente traz. E muitos se perguntam, mas qual que é o propósito desses espíritos que se passam por espíritos superiores e vêm dentro dos grupos de médiums, que vêm através do médium, passar mensagens absurdas, mensagens falsas, informações falsas muitas vezes? Qual que é o propósito deles? E aqui nós destacamos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, fomentar a discórdia, causar intrigas naquele grupo, disseminar informações falsas, solicitar medidas e comportamentos pueris, semear ideias bizarras que contradizem totalmente o bom senso, as leis de amor e os ensinos de Jesus. Então, por vezes, o propósito deles é causar discórdia, é fazer um médium, por vezes, desviar do caminho do bem, fazer aquele grupo causar uma desunião ali. Esse, por vezes, é o motivo deles, é semear o mal, é semear o mal. Às vezes, um grupo que está voltado a fazer um caminho do bem, isso os irrita. Então, o propósito deles é ir ali e semear o mal. E nesse ponto, acho que é a principal base aqui que a gente traz de reflexão hoje, é compreendendo toda essa informação, que é muita informação que o nosso Evangelho nos traz, compreendendo todas essas informações, todo esse esclarecimento, que a gente tem que sempre se manter atento, para a gente sintonizar cada vez mais alto e não sintonizar com essa categoria de espíritos orgulhosos, mentirosos, que querem passar informações falsas, para a gente se manter atentos. Então, eu acho que a grande base aqui que a gente traz é todo grupo espírita, todo médium, ter responsabilidade do seu trabalho voltado a Jesus, ter responsabilidade do teu serviço voltado ao caminho do bem. Aí a gente vê a importância da mediunidade desenvolvida com Jesus, da mediunidade desenvolvida junto com o coração se desenvolvendo nos ensinamentos do Cristo. Mediunidade com Jesus é o ponto-chave aqui da nossa reflexão. Porque todo médium que se coloca a se desenvolver com Jesus, ele eleva teu coração ao alto, trabalha as tuas fraquezas, compreende a importância, a responsabilidade do teu trabalho, compreende que ele é apenas um instrumento para servir no caminho do bem, em amparo, em consolo ao próximo. Então ele não se deixa cair na vaidade, ele não se deixa cair no orgulho, ele não se deixa se elevar e amaciar o teu ego, porque ele compreende que é apenas um instrumento.
imperfeito ainda, mas que está trabalhando junto com Jesus. Então, queridos amigos e amigas, todo o grupo espírita, essa mensagem é para nós também. Todo o grupo espírita, todo médium que deseja servir a Jesus, aos bons espíritos, ao caminho do bem, temos sempre que orar e vigiar, nos manter atento a toda informação que chega, a toda mensagem de espíritos que chegam dentro desse grupo ou com o médium. Vamos nos manter atentos não ao nome que o espírito diz ter, não à categoria que o espírito diz ter, mas ao fundo da mensagem que ele traz. Analisemos. É uma mensagem de amor? É uma mensagem que nos eleva no caminho do bem? É uma fala, é uma mensagem que esse Espírito traz, que tem harmonia com os ensinos de Jesus? Em comunhão com Deus? Analisemos o fundo moral dessas mensagens. Fiquemos atentos a isso, para a gente harmonizar e sintonizar cada vez mais com os bons espíritos, com Deus, e não ser enganados por esses irmãozinhos que ainda sentem prazer no caminho do mal e em enganar. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa passagem de hoje, ela vem dizendo que muitos desses irmãozinhos falam ter nomes de grandes espíritos, ser grandes profetas, grandes missionários, só que eles não são, eles fingem ser. Então, perante uma comunicação, perante uma mensagem, não foquemos apenas no nome que está ali dizendo aquele espírito ter, mas sobretudo no fundo moral. E se esse fundo moral dessa mensagem nos conduz ao caminho do bem, aos ensinos de Jesus, ao caminho do amor, às virtudes que elevam a alma e a comunhão com Deus. Bom, meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar a nossa passagem de hoje, deste domingo. Foi uma passagem que nos chama, nos atenta a gente ter mais consciência perante mensagens de espíritos, perante as informações que nos chegam, para a gente sempre ter o nosso coração voltado a Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, nós convidamos a todos a leitura na íntegra dessa passagem, lembrando que todas as informações que nós trouxemos aqui, nós somos fiéis às páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a grande base, a grande obra que nos guia aqui diariamente em todas as nossas reflexões. Espero que da melhor forma possível a nossa reflexão de hoje possa ter sido proveitosa para todos nós, que possamos levar essa mensagem no nosso coração, a qual foi feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.